Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma dicotomia clássica na antropologia, o conceito de cultura versus o conceito de identidade. Nós já sabemos que muitos antropólogos utilizam o conceito de cultura para apontar as diferenças entre sociedades e também para apontar as diferenças entre grupos de uma mesma sociedade. Para eles, o uso bem empregado do conceito de cultura dá sentido ao fazer antropológico, bem como ajuda a explicar tudo que gera estranheza e preconceito em relação ao outro. Só que existem outros antropólogos que utilizam o conceito de identidade para apontar as diferenças existentes entre sociedades e grupo de pessoas. Esses antropólogos acreditam que o conceito de identidade consegue dar conta das diferenças existentes no mundo em que vivemos hoje de uma maneira mais objetiva e precisa. Apesar da importância do conceito de cultura para muitas teorias clássicas da antropologia, a gente acredita que o conceito de identidade virou uma ferramenta teórica importante para pensar a diversidade, seja ela racial, étnica, de gênero, de sexualidade ou outras. Acreditamos ainda que ao aliar ambos os conceitos, a gente consegue uma visão mais ampla e precisa dos grupos e sociedade em que a gente estuda e vive. Bem, gente, não se esqueçam que a gente tem uma página no Apoia-se e a partir de R$2 vocês podem continuar ajudando a gente a fazer esse trabalho aqui para vocês. Calma, gente, não estranho eu estar aqui no vídeo da Mariane, é que esse vídeo foi gravado em fevereiro e o recado que eu tenho para trazer para vocês é um recado bem atual. Nessa semana chegou na nossa loja na Doppel Store a camiseta dedicada à antropologia e a esse quadro, o Antropológica. Mais precisamente uma frase atribuída a Ruth Benedict, que diz que o propósito da antropologia é fazer um mundo mais seguro para a diferença humana. Você tá vendo aí na tela a nossa estampa que foi feita pela designer Rafaela Sord, que também foi responsável por outras estampas da nossa loja. E se você entrar lá na Doppel Store por esse link que tá aqui embaixo na descrição e comprar 3 camisetas, na hora de fechar a compra, você escreve o cupom L3P2, igual tá aparecendo aqui na tela, e você, das 3 camisetas, só vai pagar 2. Então aproveita essa novidade da nossa loja. Pro pessoal de antropologia que tava pedindo camiseta, agora vocês estão contemplados. Recado dado, voltemos ao vídeo. Embora não tenha sido o primeiro antropólogo a utilizar o termo de cultura, Franz Boas inaugurou o uso do conceito de uma maneira mais próxima do que a gente da antropologia utiliza hoje. Antes do Franz Boas, a cultura era um sinônimo de civilização, ou seja, só os países considerados civilizados, e aí civilizados entre aspas, tinham cultura, os outros não. Depois do Franz Boas, a cultura passou a ser pensada de uma maneira mais plural, culturas, com S no final. Ao pensar em culturas, no plural, então, se desconstrói o pensamento colonial e racista que hierarquiza as diferentes sociedades e indivíduos. Assim como para Franz Boas, as suas alunas Margaret Mead e Ruth Benedict acreditavam que cultura é uma lente através da qual os sujeitos filtram, sentem e percebem o mundo ao seu redor. Na década de 1960, David Schneider, Clifford Geertz e Marshall Sahlins ampliaram a compreensão do conceito de cultura, explicando que a cultura não é estática. A cultura, então, é dinâmica e pode passar por mudanças. Para esses autores, a noção de cultura deixava de ser um conjunto de práticas observáveis para se tornar um conjunto de sistemas simbólicos. Essa noção, então, permite que a gente pense em dinâmicas de transformação das culturas e também ajuda a desfazer a ideia de que a cultura pode ser perdida ou mesmo que os sujeitos possam sofrer aculturação. Desde o final do século XX, então, o conceito de cultura vem recebendo muitas críticas. Para muitos teóricos, especialmente aqueles considerados mais pós-modernos, o conceito de cultura tem traços de um autoritarismo colonial, na medida então que impõe características e imagens que seriam pensadas como verdadeiras e absolutas aos grupos que se pretende descrever. E isso é uma das principais críticas da antropologia também, de que a gente vê uma disciplina que vem de uma perspectiva bastante colonialista. As discussões e críticas então sobre o uso de cultura são retomadas a partir da década de 1990. Com os antropólogos classificados como pós-coloniais. Esses antropólogos afirmavam que o conceito de cultura, principalmente aquele empregado nas teorias antropológicas europeias e norte-americanas, acabava caindo então em uma descrição estereotipada das sociedades e grupos que esses antropólogos estudavam. O conceito de identidade, por sua vez, ganhou força nesse cenário de disputa conceitual, e pouco a pouco foi ficando mais interessante para pensar as diferenças em um mundo tão fragmentado e globalizado. Segundo o antropólogo Claude Lévi-Strauss,
ainda na década de 1970, os usos do conceito de identidade levam em conta o próprio jogo de relações às quais a própria identidade está submetida. Ou seja, o conceito de identidade pensa a própria identidade dos sujeitos enquanto transitória, enquanto fluida, nunca pronta ou acabada. Segundo Roberto Cardoso de Oliveira, o conceito de identidade se junta à perspectiva do reconhecimento. Sendo a identidade um processo em construção, ela também pode ser modelada pela ação coletiva dos sujeitos que partilham significados em comum, como, por exemplo, um grupo de LGBT, que busca por direitos familiares e luta contra os preconceitos na nossa sociedade. Podemos pensar, nesse caso, em identidade LGBT. Os sujeitos podem, inclusive, modelar a sua própria identidade a partir da combinação e do compartilhamento de várias experiências identitárias. Por exemplo, um homem gay negro pode construir a sua identidade a partir das experiências vividas enquanto homem, enquanto negro e enquanto gay. Nesse sentido, então, no processo da construção de identidades, os marcadores sociais da diferença são essenciais para que a gente possa compreender os sistemas que classificam e organizam a experiência dos sujeitos. Os marcadores sociais da diferença são aquelas características dos indivíduos que podem ser traduzidas através de categorias como raça, etnia, gênero, sexualidade, classe, geração, entre outras. Essas categorias ajudam a entender as formas de distinção e poder entre os sujeitos nas interações sociais. Ou seja, em determinados contextos, alguns marcadores sociais podem ser mais relevantes ou mais incisivos do que outros, bem como adquirem pesos diferentes na definição e na classificação das identidades dos sujeitos, produzindo dessa forma as diferenças. As categorias de gênero, raça, sexualidade, classe e outras, por exemplo, surgem a partir então das convenções sociais que operam, regulam e conformam a vida das pessoas, os corpos, os desejos, os afetos e as nossas experiências pessoais. Quando a gente entende então os mecanismos de exclusão, inclusão, valorização ou desvalorização dessas categorias, a gente consegue traçar caminhos pelos quais algumas identidades são mais ou menos oprimidas que as outras. Muitos trabalhos já foram produzidos levando em conta os marcadores sociais da diferença, sobretudo na Universidade de São Paulo. A professora Laura Moutinho, a Heloísa Buarque de Almeida, o Júlio Simões e a Lília Schwartz são alguns dos professores que orientam todos os anos diversas dissertações e teses sobre a temática. É importante então ressaltar que muitos desses trabalhos que pensam identidades e marcadores sociais da diferença são muitas vezes estendidos para a própria sociedade sobre a forma de fomento às políticas públicas. Bem, a gente percebe aqui então que o conceito de identidade é muito importante, mas a gente pode voltar no conceito de cultura. Ainda segundo o professor Roberto Cardoso de Oliveira, o papel da cultura enquanto conceito não serve apenas às análises antropológicas. A cultura, para o Cardoso de Oliveira, também pode ser um marcador social da diferença. Dessa forma, o professor Roberto defende que a variável cultural está inserida sim nas relações identitárias e não deveria deixar de ser considerada dos estudos da antropologia. É na identidade, mas é também na cultura que estão os valores nativos que dizem respeito ao contato intercultural e interétnico. E esses contatos, por sua vez, implicam sim a necessidade de políticas públicas de reconhecimento das identidades consideradas mais subalternas, estigmatizadas ou mesmo pensadas enquanto aculturadas. E aí o Roberto Cardoso de Oliveira traz como exemplo o contato entre as etnias indígenas e o homem branco, na qual a cultura indígena assimila muitos aspectos e características da cultura branca, sem, contudo, perder a identidade indígena, étnica, a partir desses contatos, ou mesmo assimilar alguns elementos culturais de outras sociedades. Então, nesse sentido, o Roberto Cardoso de Oliveira traz pra gente exemplos entre contatos de povos indígenas e homens brancos. Para o Roberto Cardoso de Oliveira, esse contato com a cultura indígena com os homens brancos pode sim ter trocas culturais e os indígenas podem sim assimilar algumas características da cultura dos homens brancos sem perder a sua própria identidade. Quem quiser saber mais sobre esse tópico de contatos interétnicos e não estando envolvido no processo de aculturação, tem uma bibliografia indicada aqui na descrição do vídeo e você pode acessar e ler mais sobre isso. Por fim, a gente acredita na antropologia que os conceitos de identidade e cultura são muito importantes, os dois, e um não retira nem diminui o poder analítico do outro.
Mesmo algumas culturas que sofrem mudanças significativas, os seus indivíduos não perdem a sua identidade. Ou seja, pensando em um debate mais contemporâneo, índio de celular, de roupa e estudando nas universidades pode sim, ainda é considerado índio e não vai deixar de ser índio porque assimilou essas características que são supostamente de uma cultura branca ocidentalizada. E é por isso, para a gente perceber essas trocas, que a antropologia é uma ferramenta de análise muito importante. Ela permite então essa análise que contempla os processos históricos de mudança entre diversos grupos e indivíduos. Bem, pessoal, era isso por hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso trabalho e ficar por dentro do nosso conteúdo. Um beijo e até a próxima!